Chegou uma pergunta que é muito recorrente, né? Muitas pessoas utilizam esse argumento de maneira totalmente equivocada. A pergunta é sobre aquele texto que diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então eles querem saber se isso está certo ou não, né? E se isso é... Na verdade não está certo, né? Porque claro, está na Bíblia isso está certo, mas se isso é então uma desculpa ou um incentivo para eu não estudar a palavra, eu não estudar a Bíblia, eu não fazer qualquer tipo de estudo, porque a letra mata, e simplesmente me dedicar aí à oração, todas essas questões, porque é o Espírito que vai vivificar a meditação e tudo mais. Bom, primeiro que isso é um entendimento muito equivocado do que é a vida pelo Espírito. A vida pelo Espírito não significa somente oração, meditação, mas também o estudo. Estudar é uma vida pelo Espírito, aprender faz parte de uma vida motivada pelo Espírito, e também é um entendimento muito equivocado do que o texto está dizendo, né? Do que o contexto, do que Paulo está falando ali. Então perceba como lá em 2 Coríntios, que é onde acontece essa expressão, no capítulo 3, versículo 6, ele diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então Paulo está aqui usando a letra como um sinônimo da velha aliança, aliança mosaica, ou aliança sinaítica, né, feita com Moisés lá no Monte Sinai. E o Espírito vivifica usando essa expressão como sinônimo desta nova aliança da qual agora somos ministros. Tanto é que no versículo 7 ele vai dizer: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, então essa é a letra mata no sentido de condenar alguém, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Então, esta letra mata significa que a lei que foi dada, como Paulo vai deixar bem claro isso em Gálatas, em outras cartas, né, Romanos, aquela lei que foi dada servia para ressaltar a pecaminosidade e mostrar que uma pessoa não consegue obedecer aos requisitos de Deus. Ou seja, ela foi dada para, em última instância, condenar a pessoa, mostrando o seu estado de pecaminosidade. Mas a nova aliança foi dada para justificar uma pessoa, para salvar uma pessoa. Então o texto não está falando nada a respeito de estudo propriamente dito. A letra aqui não é um sinônimo do meu estudo, quer seja estudo teológico ou estudo em qualquer outra área. Letra aqui é um sinônimo daquela aliança que foi feita com Moisés, as tábuas da lei, os 10 mandamentos que foram dados para mostrar de fato que uma pessoa é pecadora e não consegue obedecer aos mandamentos, aos preceitos de Deus. Quando nós olhamos, na verdade, o corpo paulino, todo o seu escrito, o testemunho do corpo paulino descrito é contrário a este pensamento, a essa interpretação equivocada desse texto. Porque, na verdade, Paulo e outros autores vão mostrar a importância de um estudo. Aliás, as palavras aprender, ensinar, ocorrem grandemente no Novo Testamento. E mais, acontece uma palavra muito interessante que é a palavra epignosco, que é a palavra pleno conhecimento. Paulo e outros autores vão sempre nos incentivar a ter esse pleno conhecimento de Cristo. E para isso eu preciso estudar cada vez mais. Eu não consigo ter um pleno conhecimento sem estudar, sem me debruçar realmente nas Escrituras, sem estudar teologia, que nada mais é do que o estudo, né? A logia sobre Deus, sobre teós. Então estudar sobre Deus é estudar teologia, e tudo aquilo que envolve este grande assunto. Então, o que a Bíblia mostra é o contrário, é um incentivo ao estudo, ao buscar realmente, ao meditar na lei de Deus, nos preceitos de Deus, e esse texto não está falando nada a respeito de um estudo matar, não é isso que ele está falando. Então, eu espero que quem tenha feito a pergunta, se pensava assim, mude de pensamento agora e de fato estude. Faça questão aí de realmente conhecer a palavra, conhecer o seu Deus e conhecer outras questões também, porque toda vez que nós aprendemos qualquer assunto, nós podemos glorificar a Deus por meio deste aprendizado e que Deus, então, te ajude neste processo todo.